Você já se perguntou qual é a verdadeira força por trás de Elden Ring? A cosmologia e hierarquia desse mundo são mais complexas do que você imagina. Descubra as entidades e forças cósmicas que moldam o destino do universo e entenda o que realmente faz Elden Ring ser um mistério cósmico. O universo de Elden Ring ele é moldado por uma complexa teia de forças cósmicas, entidades transcendentais e ciclos de criação, destruição e restauração. Desde o início, a história mostra como a cosmologia rica e cheia de mistérios, onde o equilíbrio entre a ordem e o caos define o destino das terras intermédias. O universo de Elden Ring nasce com a chegada da Vontade Maior, uma entidade transcendente que trouxe a Elden Ring, um artefato metafísico contendo as leis fundamentais da realidade. Com ele, foi instituída a Ordem Dourada, representada pela árvore dourada Erdtree, o símbolo de estabilidade e ciclo de vida e morte nas terras intermédias. A Vontade Maior escolheu Marika, a Eterna, e como sua representante, a guardiã do Elden Ring. Marika moldou o destino das terras intermédias, mas sua decisão de fragmentar o anel resultou na Era da Fragmentação, onde então as runas maiores, fragmentos do Elden Ring, foram disputadas pelos próprios semideuses, gerando a catastrófica Guerra do Estilhaçamento. Enquanto então a Vontade Maior buscava preservar a sua influência, deuses exteriores como então a Chama Frenética e a Lua Negra introduziram novas forças e ideologias, desafiando então a Ordem Dourada e criando múltiplos caminhos possíveis para o destino do universo. Ciclo cósmico de Elden Ring. A criação, ela é a chegada da Vontade Maior e a fundação da Ordem Dourada. Fragmentação, ela é a destruição do Elden Ring, levando então o caos e a guerra. Restauração e transformação. O futuro das terras intermédias depende de quem reunirá o Elden Ring e moldará a nova ordem. Estrutura hierárquica e cosmologia. Elden Ring, o núcleo metafísico que governa o universo. A Árvore Dourada, manifestação física do poder do Elden Ring. Deuses exteriores, são entidades como a Força de Vontade Maior, a Chama Frenética, que disputam a supremacia. A Ordem Dourada, filosofia e sistema político fundamentados no Elden Ring. Runas maiores, fragmentos do anel que conferem o poder absurdo aos semideuses. Territórios divinos são regiões governadas por semideuses, refletindo por personalidades e ideologias. Reinos menores, habitados por almas comuns e forças independentes. Submundo são domínios ocultos como Necron e Noxtella, que desafiam a luz da Árvore Dourada. A cosmologia de Elden Ring também funciona como uma teia cosmológica e reflete um ciclo eterno de criação, destruição e transformação, onde cada jogador ele tem um potencial de redefinir o destino das terras intermédias. A hierarquia de Elden Ring vai muito mais do poderoso ao menos poderoso. A Vontade Maior, Greater Will, a entidade divina suprema que enviou o Anel Pristino ao mundo e governa a Ordem Dourada indiretamente. Marika, a Eterna, deusa ancestral do universo e consorte da Vontade Maior, responsável pela fragmentação do Anel Pristino. Radagon, de Ordem Dourada, manifestação da Marika e seu parceiro, campeão divino e defensor da Ordem. Semideuses, filho de Marika, seres poderosos como Malenia, Radan, Morgoth e Mog, que controlam fragmentos do Anel Pristino. Ranni, a bruxa, a filha de Radagon e Renala, que renunciou ao corpo físico e busca estabelecer um novo paradigma no mundo. Forças exteriores e avatares, representantes dos deuses exteriores como Chama Frenética, os Dois Dedos, que fazem parte de avatares ou forças externas. O protagonista, Dark Nixis, que é um guerreiro exilado que busca restaurar ou redefinir o Anel Pristino com base em suas escolhas. Personagens secundários, NPCs como a Fia, Rhodes e Melina, com papéis cruciais na história. Inimigos comuns, soldados, animais e criaturas menores que povoam esse mundo gigantesco. Os chefes. Em Elden Ring, os chefes fazem parte de uma construção do universo, misturando então a narrativa, desafios e simbolismo. Cada encontro com o chefe não apenas testa as habilidades do próprio jogador, mas também oferece uma visão sobre complexidade das terras intermédias, a fragmentação de Elden Ring e os conflitos que emergem do colapso da Ordem Divina. Os chefes em Elden Ring são classificados de acordo com a sua importância narrativa e sua posição dentro da cosmologia da hierarquia do universo. Eles podem ser divididos em várias categorias: deuses e entidades transcendentais, representantes da Vontade Maior ou deuses exteriores como Radagon e Rainha Marika, que desempenham papéis centrais
na preservação ou destruição da ordem cósmica. Esses chefes são diretamente ligados ao Elden Ring, como Radagon, de Ordem Dourada, e o Elden Beast, semideuses, descendentes de Marika, como o General Radahn, Malenia e Morgoth, que lutam pelo controle das runas maiores e pelo destino de moldar o destino das terras intermédias. Cada semideus governa uma região e reflete uma filosofia ou aspecto particular da fragmentação de Elden Ring. Avatares divinos e guardiões. Seres como avatares da árvore e Malekith protegem a árvore dourada ou servem como instrumento da ordem, eles agem como extensões da influência divina, protegendo os segredos mais profundos do cosmos. Chefes regionais e locais. Personagens únicos que desafiam em áreas específicas, como Renala, a rainha da lua cheia, ou Raikard, o Senhor da Blasfêmia. Eles têm temáticas regionais e expandem mais as áreas que habitam. Entidades corrompidas e caóticas, como a chama frenética ou criaturas grotescas oribundas do caos. Esses chefes são representações do colapso da ordem e da própria corrupção que permeia o universo. Chefes menores e inimigos poderosos incluem então seres como Cavaleiro Crisol, dragões e Pássaros da Morte, que, embora menos centrais, oferecem desafios significativos e contribuem para a ambientação das terras intermédias. Os chefes em Elden Ring são cuidadosamente projetados para refletir a mitologia, a dependência e a luta pelo poder das terras intermédias. Muitas das suas inspirações vêm de diversas fontes. Mitologia nórdica, a árvore dourada, Yggdrasil e os deuses nórdicos influenciam semideuses e locais icônicos. Filosofia, gnosticismo, são conflitos entre conhecimento, ignorância e iluminação aparecem em chefes como Renala e Hani. Decadência e tragédia. Muitos chefes como Radahn exemplificam a decadência de figuras outrora gloriosas, agora presas à destruição e loucura. A fragmentação de Elden Ring. Semideuses em guerra pelo poder refletem a ruptura da ordem cósmica. A luta pelo poder e controle das terras intermédias, cada confronto apresenta uma escolha moral ou filosófica implícita e o futuro da ordem dourada. Chefes como Malekith revelam um sacrifício feito para manter a ordem. A cidade eterna de Nokron. Guardiões ancestrais que protegem as raízes da árvore dourada. Fornos gigantes, onde então confrontamos os elementos mais caóticos da destruição. Os chefes de Elden Ring não são apenas obstáculos, mas também portais para uma maior compreensão rica, trágica, cosmológica das terras intermédias. Ao derrotá-los, não apenas avançamos, mas também descobrimos seu lugar em um universo vasto, brutal e também repleto de significados ocultos. A fragmentação do Anel Pristino desencadeia conflitos entre semideuses por poder e controle. Ele é um dos elementos mais que compõem a narrativa de Elden Ring. Existem vários cenários variados, que vão desde campos dourados e terras sombrias e também decadentes, com diversos biomas e também ambientes únicos. As terras intermédias é o principal cenário do jogo, com uma vasta terra aberta, com ruínas, castelos e cavernas. Lingrave, uma região inicial com campos verdes, colinas e a primeira grande masmorra também. Península Chorosa, uma região sombria com colinas, florestas e ruínas de vilas e também castelos. Stormveil Castle, um imenso castelo em uma montanha com uma tempestade constante e áreas internas complexas. Liurnia, uma região pantanosa com ruínas antigas e áreas submersas. Caria Manor, mansão mágica com uma região montanhosa também, com uma atmosfera também sombria e também gélida. Rio Siofra e Rio Anciel, sistemas subterrâneos com cavernas, rios e ruínas antigas com luzes místicas. Mit e Gelmir, montanha vulcânica árida dominada por lava e terrenos traiçoeiros. Altus Placitus, região montanhosa com grandes planícies, ruínas e locais perigosos. Leyndell, a capital majestosa com arquitetura imponente e ruas desertas. Caelid é uma região desolada e também sinistra, dominada por persiliência e criaturas deformadas. Campo de Neve consagrado, uma região fria, árida, com tempestades de gelo e castelos abandonados. Palácio de Morgoth, local subterrâneo com uma atmosfera opressiva e ambientes labirínticos. Hallitree e Miquella, áreas com grandes árvores místicas de criaturas poderosas em ambientes frios e sombrios. Subterrâneo, Shurning Ground, região subterrânea escura com passagens labirínticas e inimigos traiçoeiros. Leyndell, Ashen Capital, a capital destruída, tomada por cinzas e ruínas. Esse mundo também tem masmorras, cavernas e locais secretos com diferentes características e também inimigos, enriquecendo ainda mais a experiência e exploração também. Nos finais do jogo,
se passam em regiões alternativas e surreais, representando então o fim da jornada do próprio jogador também. Magia e escolas de feitiçaria. A magia em Elden Ring ela é estruturada em várias escolas de feitiçaria, cada uma com a sua própria filosofia, estilo e tipo de magia, moldada por mitologias e tradições mágicas. As principais escolas de feitiçaria: escola de Glintstone, que é baseada em cristais mágicos, que oferece magias como disparo de pedra e explosões arcanas. Escola de Carian, associada aos governantes de Liurnia, focada em invocações como espadas, escudos mágicos, utilizando intelecto. Escola de Fogo, especializada em magias destrutivas, com chamas e explosões. Escola de Relâmpago, controla raios e eletricidade, combinando velocidade e potência. Escola de Sangue, usada para o sangue como fonte de poder, drenando então inimigos ou recriando ataques baseados em sangue. Escola de Encantamentos, envolve o fortalecimento de armas e armaduras, aumentando então danos e habilidades. Escola de Cura, oferece feitiços para regeneração e proteção, voltados para o suporte. Escola de Ilusões, manipula a percepção para confundir inimigos e controlar o campo de batalha. Escola do Caos, mescla o fogo, destruição com elementos caóticos e imprevisíveis. Mecânica e estratégia de magia. Requisitos de consumo: feitiços requerem estatísticas específicas como inteligência, além de FP, que é o Focus Point. Aprimoramentos: magias podem ser melhoradas ou adaptadas para estratégias do próprio jogador. Combinações: magias podem ser usadas como armas ou outras magias para criar estilo de combate complexo. A variedade de feitiçaria em Elden Ring permite o jogador personificar o estilo de combate, equilibrando então magia ofensiva, suporte e manipulação estratégica. Em Elden Ring é profundamente influenciado por mitologias, filosofias e também obras literárias. A mitologia nórdica, contendo então a árvore dourada, reflete a Yggdrasil, a árvore do mundo, como um eixo central da existência. Em mitologia cristã, a vontade maior simboliza um deus monoteísta, enquanto as runas maiores lembram relíquias sagradas. Filosofia oriental, conceito de destruição e renascimento remetem ao karma e à reencarnação. Literatura e fantasia ocidental, George R.R. Martin trouxe complexidade à narrativa e política ao universo. Influências da From Software, elementos como tragédia, decadência e transcendência refletem temas também que acontecem em Dark Souls e Bloodborne. A Árvore Dourada e suas conexões simbólicas. A Árvore Dourada, que representa a Ordem Dourada, está intimamente ligada ao Anel Pristino. Ela é a fonte da luz e da alma divinas, atuando como uma ponte entre o plano mortal e o divino. A sua destruição e corrupção marca o colapso dessa ordem. Inspirada em Yggdrasil e na Árvore da Vida cristã, a Árvore Dourada também compartilha características da Árvore da Vida cabalística, unindo simbolismo, espiritualidade e também cosmologia. Armas, feitiços e artefatos são cruciais para moldar o destino do protagonista e superar desafios. Esses itens, assim como também elementos narrativos, refletem a profundidade das inspirações que permeiam o universo do jogo. A Árvore da Vida também é interessante citar que é o conceito central da cabala judaica, que é um diagrama que simboliza a estrutura do universo e o caminho espiritual da alma em busca da iluminação. Ela é composta por 10 Sephiroth, ou esferas, representando atributos divinos como sabedoria, justiça e reino, interligados por 22 caminhos que conectam aspectos espirituais físicos. Espiritualmente, a Árvore da Vida serve como um modelo de ascensão, onde o indivíduo começa na Sephira inferior, Maktuti, o reino, e busca alcançar o Keter, a coroa, que representa a união do divino. Cada Sephiroth reflete aspectos do universo e também da própria humanidade, criando então uma conexão entre o microcosmo, o homem, e o macrocosmo, o universo. Culturalmente, a Árvore da Vida encontra paralelos em mitologias como Yggdrasil, a Árvore do Mundo nórdica, e a Árvore do Éden na tradição cristã, simbolizando a vida, sabedoria e transcendência. No universo de Elden Ring, a Árvore Dourada compartilha muitas semelhanças, hierarquia e estrutura. Assim como a Árvore da Vida organiza o universo pelas Sephiroth, a Árvore Dourada centraliza a cosmologia do jogo, conectando o plano mortal e o Anel Pristino, representando também a ordem divina. Relação com a luz. A Árvore Dourada também emana uma luz dourada que guia e sustenta a vida, ecoando a iluminação espiritual da Árvore da Vida, fonte de vida e poder. Ambas servem como fonte de existência e regeneração. A Árvore Dourada canaliza o poder do Anel Pristino, enquanto a Árvore da Vida representa a energia vital que permeia toda a criação. Essas conexões destacam a universalidade do conceito da árvore simbólica como o eixo central da existência e da espiritualidade. A influência da cabala. Runas maiores como Sephiroth, os fragmentos do Anel Pristino, podem ser vistos como equivalentes
das Sephiroth, pois cada fragmento governa um aspecto da realidade e concede poder divino, assim como também as Sephiroth representam atributos divinos. Conexão cósmica. A árvore dourada funciona como um elo entre o mundo físico e os Elder Gods, semelhante à árvore da vida, que liga o plano material com o plano divino por meio de suas esferas. Caminhos de ascensão. Os diferentes caminhos do jogador em Elden Ring, como restaurar a Ordem Dourada, abraçar a chama frenética ou buscar novos paradigmas, refletem os caminhos espirituais que podem ser percorridos na árvore da vida. A ideia de uma árvore com o centro de existência, fonte de poder divino e o elo entre planos de existência pode ter sido diretamente influenciado pela árvore da vida cabalística. Os temas de fragmentação, como a quebra do anel pristino, a busca pela unificação, restauração ou recriação do anel, também ecoam o conceito cabalístico de Tuk-Tum Olam, ou a reparação do mundo, assim como a árvore da vida serve como mapa para a ascensão espiritual. Yggdrasil, ela conecta os 9 mundos da mitologia nórdica. A árvore dourada, ela reúne essas inspirações, duas inspirações, combinando o aspecto da conexão cósmica e guia espiritual. Em Elden Ring, a corrupção da árvore dourada também reflete o desequilíbrio cósmico. Isso pode aludir o conceito cabalístico de Shevirat HaKelim, a quebra dos vasos, onde a energia divina é fragmentada, existindo em um processo de restauração. A árvore dourada em Elden Ring é uma síntese brilhante de elementos mitológicos e também filosóficos, com raízes claras da árvore da vida e cabalística, e é influenciado pelo Yggdrasil. Ela simboliza o ciclo da criação, destruição e renascimento, além de representar o centro de um universo regido por forças divinas imortais. A sua criação reflete no equilíbrio entre inspiração espiritual e narrativa, dando ao jogador uma experiência que combina a profundidade cosmológica e o impacto emocional. Funcionamento do universo. Em Elden Ring, ele opera em um ciclo de destruição e restauração. A história luta pelo próprio controle do Anel Pristino. Conflitos entre semideuses e a influência do Elder God, combinando tragédia, ambição e busca pela transcendência, o universo se inspira em diversas mitologias e também filosofias, para criar uma experiência rica e multifacetada. A cosmologia de Elden Ring é uma complexa interação entre forças cósmicas, entidades divinas e busca por poder e significado. No centro desse universo está o Anel Pristino, que estabelece as leis fundamentais da realidade, e sua fragmentação gerou caos, permitindo surgir diversas forças que competem pelo próprio controle das terras intermédias. Anel Pristino e Árvore Dourada. O Anel Pristino, ela é uma entidade metafísica que regula a realidade, enquanto a Árvore Dourada é uma manifestação física simbolizando a Ordem Dourada e servindo como eixo espiritual e político. Entidades cósmicas e deuses exteriores. A vontade maior enviou um Anel Pristino e criou a Ordem Dourada, mas outras forças, como a chama frenética, representa o caos, destruição, desafiando também o sistema estabelecido. A deusa Marika, consorte da vontade maior, fragmentou o anel, iniciando a desordem. Seus descendentes, os semideuses, como Malenia, Radan e Magoth, detêm fragmentos do anel em si e governam territórios alinhados com suas personalidades. O jogador, como Tarshid, é um guerreiro exilado que busca restaurar ou redefinir o Anel Pristino. As suas decisões moldam o equilíbrio entre o caos e a ordem, alterando também o destino das terras intermédias. A cosmologia reflete também influências de tradições como o herteísmo e o neoplatonismo, explorando também dualidade entre o caos e ordem, luz e sombra, e o mundo material como reflexo do reino espiritual transcendente. Elden Ring também combina mitologias e filosofias para criar um universo mais intrinsecado, onde poder, significado e escolhas moldam o mundo em constante transformação. A Árvore da Vida, na tradição cabalística, também é uma estrutura simbólica que organiza o universo e conecta forças divinas e terrenas. Elden Ring, ele reflete essa simbologia por meio da Árvore Dourada, que desempenha um papel mais central na cosmologia e nas terras intermédias. Paralelos das Sephiroth da Árvore da Vida. Coroa, Keter, ela representa o poder divino absoluto, refletindo na vontade maior que guia a Ordem Dourada e se manifesta na luz e o poder da Árvore Dourada. Olhos, Shokma e Binah, sabedoria e entendimento ecoados pela visão transcendental, e revela as verdades ocultas como a chama frenética. Mãos, Shedet e Jevurah, misericórdia e julgamento, representados pelos semideuses como Radan, a proteção, e Malenia, destruição. Peito, Tiferet, o equilíbrio central, simbolizado pela harmonia sobre as runas maiores do Anel
Anel Pristino, Pés, Netsat e Rod, Resistência e Humanidade, associados ao protagonismo do Tarchenid, no caso nós, que persevera para restaurar ou redefinir a ordem, órgãos reprodutivos e a Sod, a ponte entre o divino e o físico, simbolizada pela árvore dourada que canaliza a luz do Anel Pristino para o mundo material, conexão e impacto da cosmologia de Elden Ring. A árvore dourada, assim como a árvore da vida, também conecta o divino e o terreno e mantém o equilíbrio universal. A sua estrutura interconectada reflete princípios das Sephiroth, influenciando profundamente o mundo e a narrativa das terras intermédias. Essa analogia reforça também o papel simbólico e prático da árvore dourada como o eixo central da existência em Elden Ring. Elden Ring ele explora temas gnósticos, onde busca o conhecimento espiritual, reflete o desejo de transcender as limitações do mundo material. A vontade maior e a ordem, sendo então a vontade maior uma entidade divina que rege as terras intermédias, simbolizando o arquiteto supremo. Estabelece a ordem por meio do Anel Pristino e da árvore dourada, fragmentação do anel, representando também a ruptura entre o divino e o terreno, gerando caos e desordem. Elder God e o dualismo gnóstico. Os Elder Gods representam as forças cósmicas além da compreensão, buscando também influenciar o destino das terras intermédias. Esse dualismo ecoa a visão gnóstica de um mundo mais físico e imperfeito, manipulando também entidades superiores, onde o objetivo é transcender as limitações terrenas. A jornada do Tarknish. O Tarknish, vou chamar assim, tá? Reflete o buscador gnóstico, exilado da graça e em busca da reconexão com o divino, ou de criar um novo paradigma. Os múltiplos finais oferecem interpretações sobre a redenção, transcendência ou aceitação do caos, reforçando a importância do conhecimento e da escolha. Elden Ring ele transcende o entretenimento, oferecendo uma reflexão filosófica e espiritual sobre a sua existência, a realidade, o papel do indivíduo na busca pela verdade. A expansão, a DLC Shadow of the World Tree, aprofunda a cosmologia de Elden Ring também ainda mais, introduzindo novas áreas, personagens e elementos narrativos que ampliam a compreensão das terras intermédias. Terra das Sombras. Essa é uma região nova, marcada pelas ruínas e mistérios e o foco da própria DLC também, associada à origem de Marika e a história oculta das terras intermédias. A Terra das Sombras reflete também temas de destruição, renascimento e segredos antigos. Segundo a narrativa, foi nesse local que Marika deu seus primeiros passos, uma batalha devastadora aconteceu, purgando a área inteira. Miquella se despojou de sua essência dourada, guardando o retorno do Senhor prometido. Novos personagens principais também aparecem. Mesmer, filho de Marika, sua história aborda vingança e ostracismo após atos contra Ornstein, adicionando então a complexidade e as motivações de sua mãe e a cosmologia. Miquella, a sua busca por divindade e planos por sua nova era, desafiam as ordens estabelecidas, colocando o jogador em dilemas também narrativos. Radahn, ele é ressuscitado e atuando como consorte prometido da Miquella, ele traz camadas adicionais também da narrativa, explorando também temas de lealdade e ambição, expansão da cosmologia e hierarquia. Origem de Marika, revelações sobre a sua ascensão e também divindade. Ornstein, contexto histórico de uma facção crucial para entender o passado das terras intermédias. Conflitos divinos, as ações de Miquella e Mesmer aprofundam também a dinâmica de poder, fé e conflito do universo. Essa expansão ela enriquece a narrativa e a mitologia de Elden Ring, explorando também a luta entre a traição e renovação do coração da sua cosmologia. Elden Ring ele apresenta um universo muito fundamentado na própria relação entre a ordem, caos e poder divino, centrado no Elden Ring, um artefato metafísico que define as leis da realidade, organizando a vida, morte e existência nas terras intermédias. Ele serve como um elo entre o divino e o mortal, sustentando a harmonia universal. Temas centrais incluem transcendência, corrupção e renascimento, explorando o papel do poder e da mortalidade. O jogador assume o papel de um agente transformador, desafiando a ordem estabelecida ou criando uma nova, tornando a narrativa uma reflexão interativa sobre o significado e mudança de um mundo de vastidão e beleza trágica. Bom, um feliz ano novo para vocês, que esse próximo ano seja muito bom para vocês e pro canal aqui também, né? E para apoiar essa série aqui de vídeos falando de cosmologia, deixe seu like nesse vídeo, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.